Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Redescobrindo o Caminho, onde aprendemos a Bíblia com um olhar judaico-messiânico. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o famoso sonho de Pedro e a dieta bíblica. O sonho de Pedro é uma das passagens do Novo Testamento que a maioria das pessoas associa a uma suposta liberação do consumo de animais previamente considerados como imundos. Vamos ver se isso é verdade? Leiamos. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e animais do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. E sucedeu isso por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Atos 10, 9 e 16. O raciocínio de muitos é o seguinte: Deus repetiu 3 vezes a Pedro que ele poderia comer de tudo. Então, as restrições da Torá caducaram. Elas eram válidas apenas até a morte de Jesus. E a partir desse momento, a partir do sonho de Pedro, Deus estava avisando que agora poderíamos comer todos os animais. Bom, analisemos essa argumentação com cuidado. Em primeiro lugar, é importante falarmos sobre sonhos. Muitas vezes, se não na maioria das vezes, os sonhos proféticos não têm um significado literal, e sim um significado mais profundo por trás dele. Da mesma forma, os animais imundos do sonho de Pedro são simbólicos. Deus não estava dizendo para Pedro que ele deveria comer répteis e urubus. Na verdade, o fato de Deus ter dado a Pedro um sonho com animais classificados como imundos prova justamente que Deus estava endossando essa classificação. Deus precisava de usar uma linguagem simbólica que Pedro entendesse. Precisamos entender todo o contexto da época. Na época, haviam dúvidas se a salvação de Jesus seria apenas para o povo judeu ou se também era para os gentios. Pedro precisava entender que Deus queria alcançar todas as pessoas, não somente os judeus. E as outras pessoas não eram porcos, nem lagartas, nem calangos nojentos. Mas Deus desejava incluir todos na família da fé. Vejamos o que a palavra nos diz em alguns versículos anteriores ao sonho de Pedro. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe:
As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Atos 10, 1-8. Ou seja, um pouco antes de Pedro ter esse sonho, Deus estava conversando com Cornélio, um centurião piedoso e temente a Deus. Cornélio, ao contrário de Pedro, não era judeu, ele era um gentio. Porém, Deus o amava e queria que ele também fosse salvo. Por isso, orientou a ele que enviasse homens a Jope, onde Pedro estava. E o que aconteceu depois disso? Vamos ler. E estando Pedro perplexo sobre qual seria o significado daquela visão, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte, foi Pedro com eles. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Vamos parar para pensar. Pedro disse: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu aproximar-se de um gentio. Percebem como havia um preconceito contra os gentios na época? Quando Pedro diz que é proibido um judeu aproximar-se de um gentio, ele não está falando da Torá. Não existe nenhuma proibição no Antigo Testamento de um judeu se aproximar de um não-judeu. Se assim fosse, como os judeus e Jesus poderiam ser luz para o mundo? Esse tipo de regra nunca passou pela cabeça de Deus. Pedro provavelmente estava sob influência de ensinos acrescentados por religiosos de sua época. Na época, estavam em vigor as 18 medidas de Shammai, medidas essas que traziam barreiras entre os judeus e os outros povos. Essas medidas de Shammai eram uma reação à ameaça de assimilação que os conquistadores romanos e a cultura grega representavam. Pedro disse: Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Pedro estava se referindo ao seu sonho. Agora ele entendeu qual foi a revelação que Deus havia dado. Que a salvação é para judeus
e para não-judeus. Que história linda! Nessa história, vemos que Deus não faz acepção de pessoas. Cornélio, um não-judeu, pôde ouvir as boas novas e entrar para a família de Deus. Nunca poderíamos deduzir que Deus está autorizando o consumo de animais imundos simplesmente pelo fato dele ter usado desse simbolismo para ensinar algo tão precioso a Pedro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenham gostado do nosso estudo de hoje e tenham entendido que o sonho de Pedro não invalida as leis dietéticas apresentadas no Antigo Testamento. Então lembrem-se, comer camarão, carne de porco, morcego e outros animais impuros não foi liberado, hein? Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e compartilhe. E para mais estudos bíblicos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e fique por dentro dos nossos próximos estudos. Lehitraot!